Estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre qualidade da informação. E quando se fala de qualidade, se fala de oficina, se fala de alguém que seja capaz de ajudar você a melhorar essa informação, a melhorar esse teor no conteúdo dos dados da sua empresa. É por isso, inclusive, que eu trouxe para bater um papo com a gente uma dupla que eu admiro demais. Essa dupla já trabalha há mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos, numa empresa que se chama Oficina de Valor. Imagina uma empresa capaz de capturar alguns dados, fazer um trabalho de lifting, de revitalização e devolver essa informação de maneira produtiva para as suas ações estratégicas, os seus planos de marketing. E eu adoro o trabalho dele, já conheço há algum tempo, sou suspeito para falar. E queria apresentar para vocês o Pedro Cunha e a Cláudia Mendes Nogueira, da Oficina de Valor. Meninos, obrigado por terem vindo. Obrigado a você. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu queria começar o bate-papo resgatando um pouco ainda a música da Adriana Calcanhoto, que eu acho essa música linda. Eu acho essa música triste também, porque ela faz um monte de buscas, procura no carro, procura na rua, e no final ela acorda sem ter ninguém ao lado dela. Eu queria comentar com vocês uma frase da Adriana em que ela fala: eu quero chegar antes para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. E a gente percebe hoje uma ansiedade muito grande das empresas nessa questão, ou seja, de coleta de banco de dados, de filtro desses bancos para um uso eficaz nas campanhas. É difícil fazer isso? Eu queria que vocês contassem um pouquinho o quanto isso é difícil, o quanto isso é desafiante. Bom, realmente é desafiante, é inquietante, é muito complexo você lidar num mundo onde você tem muitas informações e você sai buscando aleatoriamente por elas. O que a gente sempre diz é o seguinte: você precisa ter sempre uma pergunta de negócio que seja relevante, uma pergunta de negócio que vá te ajudar a sair da procura das pistas, né? Então é como se a gente tivesse ali um cientista de dados à sua disposição. E esse cientista de dados, ele vai levantar qual é a pergunta que você quer responder. Com base nessa pergunta que você quer responder, e aí sim você sai em busca das informações que você necessita. Entendo. Cláudia, a gente fala hoje do tal do Big Data. E o que me parece só complicar toda essa questão que você está comentando. O que é o Big Data e como é que a gente pode navegar bem nele? Olha, o Big Data está muito relacionado à variedade de informações que chegam de todos os lados, a velocidade com essa informação chega no tempo, né? E a velocidade, né? Você tem uma velocidade muito grande, uma variedade, e você precisa buscar sentido nesse conjunto de informações que surgem no dia a dia. Então, tanto de mercado quanto de consumidor? Quanto de mercado quanto consumidor. Então, essas informações surgem no dia a dia na própria empresa, através dos próprios processos de faturamento da empresa, ou no mercado, através das interações nas redes sociais, ou as informações secundárias que são disponibilizadas pelos órgãos de pesquisa, como o IBGE. Então, esse é o Big Data, uma grande massa de informações à disposição da organização. Quer falar alguma coisa? E o desafio hoje para as empresas é como lidar com o que a Cláudia falou, com os 3 Vs, né? O Big Data, que significa grande dados, né? Que são esses 3 Vs, volume, variedade e velocidade, traz um complicômetro para as empresas, porque elas precisam lidar com isso para buscar relevância, sentido, para que elas possam entender melhor o comportamento dos clientes e se relacionar com ele, trazendo conteúdo para que esse relacionamento seja harmonioso, que faça sentido e que os clientes sejam leais, fiéis a ela. E é possível a gente ter esse controle, esse remoto controle, como a música fala? Ou seja, a gente muitas vezes diz que as empresas têm bancos de dados, mas não têm bancos de informação. Sim. Como é que é a diferença? Qual é a diferença de um dado para uma informação? O dado, ele é algo sem sentido, não é?
é algo que está armazenado no papel, no computador. Né? A informação, por sua vez, é algo que faz sentido. E ela é pessoal, ela é subjetiva. Então, duas pessoas podem ter acesso ao mesmo dado e ter interpretações diferentes. Sim. Então, poderia dizer que a informação é uma interpretação desses dados. E isso acontece na medida em que eu faço o quê? Assim, qual que é a fórmula para a gente transformar dados em informação? Existem várias possibilidades, né? Então, uma delas é que a gente usa muito na oficina, que a gente chama de modelar os dados. Né? Modelar os dados para responder uma pergunta crítica de negócio. Então, eu vou voltar um pouquinho no começo e dizer o seguinte: o mais importante é você ter as perguntas, o que eu quero responder, e depois olhar para essas informações e criar modelos. Por quê? Porque o dado, além de tudo, hoje, mais do que nunca, ele é uma entidade matemática. Então, quando a gente fala em entidade matemática, as pessoas até assustam um pouco, né? Mas está aí o Google que nos mostra que tudo é uma entidade matemática. Quando você faz uma procura no Google, por trás tem um algoritmo que otimiza a busca da resposta que você gostaria de ter. Assim também acontece com as informações que estão dentro da organização, com os dados que estão dentro da organização. Ao serem modelados, você consegue, a partir de modelos de dados, responder essas perguntas. E isso é mais matemático do que comportamental. Uma coisa que me intriga é o quanto isso é matemático, mas se torna cada vez mais comportamental. Vamos voltar, até a Cláudia usou a palavra modelo, né? O que é modelo? Para falar de modelo, vamos dar um exemplo, né? A gente fala, um exemplo de modelo é segmentação, né? Modelo de segmentação. O que é segmentação? A gente segmentar significa dividir em grupos. Sim. E por que eu vou dividir em grupos? Porque falar com todos os meus clientes, cada cliente tem um comportamento, cada cliente tem uma forma de interagir com a empresa. O importante é difícil falar com esse volume grande de clientes que a gente falou do Big Data, um a um. Então eu preciso dividir em grupos e encontrar em cada grupo a relevância. A gente costuma dizer que assim, a gente divide, né? Falam que essa frase é do Napoleão. Divide para conquistar. Divide para fazer uma estratégia. O que é uma estratégia? Vem do grego a palavra estratégia, que é strategos, que significa a arte do general, é a arte de ir ao mercado de uma forma organizada e pronto para que eu possa atingir o meu cliente e ele de uma maneira relevante. Entendo. E quando você olha como fazer isso, né, existem dois componentes da informação, o que é o tácito e o que é o explícito. O que é o explícito? O explícito é o dado, que é abundante. O desafio é armazenamento, recuperação, compilação. E, por outro lado, você tem o tácito, que é hipotético, pessoal, subjetivo. Então, quando você fala intuição e matemático, essas duas coisas andam juntas, né? Então, você busca nos dados... A alma, né? A alma, né? Você busca ali formatar, porque quando o Pedro fala em modelo, acho bem interessante o que ele colocou, porque o modelo, ele é o que? Uma simplificação da realidade. Então, o modelo, ele nunca é a realidade perfeita, mas ele nos ajuda a, como na música, né? Você tem os vários quadros que você tenta descobrir, você tenta lidar com a realidade de uma forma mais simplificada. Entendi. E mais efetiva. Agora, vamos ao marketing real. Sim. A gente sabe que na prática as empresas têm sérios problemas, não só para criar o banco de dados, como para mantê-lo. Sim. Se eu pudesse focar um início de formação de banco de dados, ou seja, que informações, quais as principais informações sobre um cliente eu deveria ter no meu banco de dados antes de começar todo esse olhar sobre segmentação, qualidade. Eu queria que vocês comentassem assim, olha, você que quer começar um trabalho bacana de banco de dados, comece no Excel, capture o endereço, ou seja, quais os 3 principais dados de um cliente para que você comece essa brincadeira? Então, falar só em 3 principais dados é um pouco complicado, mas vou tentar responder a sua pergunta. Sim. Né? Então, tem uma questão aqui que é importante, que é o endereço. O endereço é uma unidade tão simples, né? E todo mundo lida com ele todos os dias. Então, todo mundo vai, pede seu nome, seu endereço. O endereço é uma chave. Não só para que você fale com a pessoa, identifique a pessoa, mas também você conheça, por exemplo, o lugar onde ela está.
Então, com os processos atuais de geolocalização, que as pessoas estão acostumadas muitas vezes a procurar um endereço no Google, né? Elas vão lá e veem as casinhas das pessoas, só ali você tem muita informação. Sim. E essas informações hoje são passíveis de estruturação. Então você consegue saber a partir do endereço quem é a pessoa, né? Pelo menos onde ela mora, e quais são os seus vizinhos, né? Qual o estilo de vida daquele bairro. Entendo. Então são coisas assim simples como o endereço que fazem muito diferencial na vida das organizações. E nem sempre o endereço é bem tratado, né? Então vamos começar pelo endereço, que é uma coisa simples. A outra coisa é a idade, né? Do seu cliente ou com aquela pessoa com quem você está falando, porque tem a ver com o ciclo de vida, né? Então, que ciclo de vida em que está aquela pessoa? Quais os desafios que ela tem? A faixa, Sexo. o sexo também é importante. O que eu devo oferecer para essa pessoa, né? Ok. O que eu acho que é relevante ou pertinente. E, Fernando, eu gostaria de colocar, a Cláudia falou da importância do endereço, fazendo uma ligação com o que você falou no começo do programa, que é a questão da desatualização. As pessoas mudam, né? As pessoas, elas crescem na vida, elas ganham mais renda, e elas melhoram, e elas mudam de endereço. Então, a importância do endereço é que ele esteja completo, né? Quando eu capturar o endereço, seja no Excel, como você falou, qualquer que seja a ferramenta, seja no papel que eu preencho lá na loja, ou quando eu estiver lá mesmo no e-commerce que está pedindo o endereço, eu tenha o endereço esteja completo. E quando eu tratá-lo, quando eu colocar, que eu padronize esse endereço, que o número esteja no lugar do número, que o complemento no lugar do complemento, Um layout. né? O CEP esteja completo, esteja um layout bacana. E aí, a questão da atualização, eu manter o meu, para que a informação seja viva, eu preciso atualizá-la. E eu que sou dono do meu negócio, eu quero manter esse relacionamento com o meu cliente, eu preciso manter essa informação atualizada, viva, para que ela seja, de novo, relevante no momento que eu quero enviar uma carta para o meu cliente, ou o cartão de aniversário, ou vou entregar a mercadoria na casa dele. Se aquele endereço não está completo, a mercadoria não vai chegar e ele vai ligar reclamando para mim. Entendo. Então, o endereço tem essa complexidade, mas é simples também, porque todo mundo sabe, todo mundo tem um endereço. Sem dúvida. Eu sinto um pouco, meninos, assim, sobre a importância da atualização cadastral, eu percebo que as empresas até têm essa consciência e muitas vezes ligam para a gente, mandam e-mail, mandam carta, te abordam. Existe um esforço ativo de atualização cadastral, que vamos combinar que muita gente já não aguenta mais, né? Todo mundo quer o seu sangue, mas não devolve algo pertinente e relevante. A minha pergunta é, existe alguma outra maneira de manter cadastro atualizado que não seja ficar ligando para as pessoas? Olha, hoje em dia você tem birôs de informação que são especializados nisso, né, que podem te ajudar a complementar seus dados, tem empresas especializadas nesses processos. Mas de maneira sempre ativa, Cláudia? Ou, por exemplo, se eu for para um Google e colocar o seu nome, talvez eu tenha lá informações atualizadas? Provavelmente sim, que é o que a gente chama hoje do tratamento de informações não estruturadas, né? E os birôs de informação, os maiores birôs pelo menos, eles têm essa especialização, Tá sair em busca dessas informações estruturadas para manter os seus cadastros atualizados. Entendi. Fernando, eu complemento que acho que tem duas palavras que eu gosto muito, que é o momento mágico de contato com o cliente. A gente tem que aproveitar o momento mágico. Qual é o momento mágico? É o momento que o cliente chegou na sua loja. Não precisa ficar fazendo só um telemarketing, mas o cliente chegou na minha loja e falou: gostaria de perguntar como é que se o seu endereço mudou. Só mudou ou não mudou? No imposto de renda, a gente preencheu ontem, a Receita Federal pergunta, mudou de endereço? Ela não deixa você enviar. Olha como a Receita Federal ela está antenada. Você mudou, você não deixa você completar a tua entrega se você não colocar lá. E você, do seu pequeno negócio, você mudou de endereço, você não precisa mais perguntar. Mas não é só no ponto de contato, é na hora do e-commerce mesmo. A hora de você que ele vai terminar a compra, pede para confirmar o endereço. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para não perturbar o cliente. A gente também é cliente, a gente também fica incomodado se alguém ficar ligando para mim para confirmar endereço. Sim. A partir desses dados, meninos, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse papo do preditivo. Eu não entendo
Uma crença pessoal de que as pessoas sejam tão previsíveis assim. Embora todo mundo diga que as pessoas são absurdamente previsíveis. O quanto a oficina, o trabalho que vocês desenvolvem, consegue ler o futuro dos clientes e dizer, olha, invista no Fernando, mas não invista no Jaime. Como que funciona essa questão do preditivo? Bom, a questão do preditivo ela é cada dia mais recorrente como uma demanda das organizações, né? Porque você trabalha com massas e massas de dados. A partir de 1.000 clientes, ou 100 clientes mesmo assim, é muito difícil você começar a tratar um por um, né, e entender o comportamento dele. E eu queria que você explicasse também o que é um pouco preditivo. O que é o preditivo? É dizer quem é que vai fazer... Na verdade, o preditivo é você trabalhar no mundo das probabilidades, né? Então, todo mundo trabalha com as probabilidades meio de forma subjetiva, né? Então, a pergunta do cliente é: qual a probabilidade do meu cliente voltar à minha loja no próximo mês? Uau! Né? Então, todo mundo quer saber, né? E você tem um cliente que vai ter uma maior probabilidade, uma probabilidade média e uma baixa probabilidade. Sim. Essa alta probabilidade, muito provavelmente, ele já vem com frequência. Então, quando você pergunta as informações que são importantes, a data da última vez que ele veio, a frequência com que ele está na minha loja, né? Os valores que ele compra, se ele compra em mais do que uma categoria. Então, essas informações, esse conjunto de informações, elas podem ser resumidas a partir de um modelo, que a gente falou no começo, em uma probabilidade. Sim. Se o cliente tem alta probabilidade de voltar, você vai adotar estratégias com ele, que, por exemplo, você tem um estoque. No caso de quem tem estoque, tenho aqui os edredons aqui que eu preciso vender. Eu já sei que esse cliente vai voltar, eu já vou mostrar para ele esse edredom e vou tentar resolver essa questão do meu estoque o quanto antes. Cada probabilidade média e intermediária, você vai fazer algum incentivo para ele voltar. E o que não tem probabilidade nenhuma, muito baixa, você precisa revisitar esse cliente, olhar para ele e falar assim: o que o faria voltar? Entendo. Então, a partir desses modelos de probabilidade, dessa dinâmica, você estabelece estratégias mais assertivas. Esse é um modelo pronto que pode ser aplicado ou é um olhar de consultoria onde cada empresa tem o seu modelo? O que acontece é que cada empresa acaba tendo a sua dinâmica de perfil de cliente. Principalmente quando você fala probabilidade de voltar nessa loja. Porque ele pode ter uma probabilidade baixa de vir nessa loja e alta na outra. Sim. E é até importante você conhecer quais são as características dessas pessoas que têm probabilidade baixa ou alta. Isso depende do seu negócio, depende de onde você está, depende de onde o cliente está. Por exemplo, o cliente mudou-se. Às vezes você fica lá tentando falar com ele, mas ele já se mudou, ele nem está naquela região mais. Né? Isso vale também para B2B? Ou seja, vale para as empresas que têm como clientes outras empresas? Ou esse olhar é varejista? Não, vale. Vale para B2B? Vale também. Olha, um exemplo que quando a gente fala de modelos preditivos real, né, que nós como consumidores ou como clientes, podemos perceber isso quando um banco nos oferece um cartão de crédito já com um valor de limite. O banco é um grande exemplo de quem trabalha muitas informações dele. Atrás dele ele tem modelos preditivos que falam: olha, você que recebeu esse cartão tem um limite, que é a probabilidade de você pagar aquele limite, porque o banco ele vê o risco que ele quer correr. Então ele construiu um modelo preditivo daqueles clientes que vão pagar aquele limite que ele manda para você. Ele fez um modelo. Então isso pode ser aplicado a qualquer negócio. Exemplo B2B. Isso pode ser também aplicado no varejo, na indústria farmacêutica, na indústria de saúde, em todas as indústrias é possível. E aí a gente faz uma ligação com o que a Cláudia falou no começo. É importante a gente identificar qual é a pergunta de negócio que a gente quer responder para trazer mais clientes ou mais prospects e desenhar um modelo de preditivo vem de previsão. Eu antevejo quem são aqueles clientes. Uma pergunta que o banco faz é: quem são os clientes que vão me pagar se eu oferecer este limite de crédito? Entendi. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão para quem não tem banco de dados. Ou seja, ter esse trabalho pressupõe uma empresa que já é familiar a banco de dados, que já tem um banco relativamente atualizado e segmentado, ou não? Ou é possível eu começar algo nessa linha
Para uma empresa que está começando ali com Excel, que é inclusive o público-alvo do nosso programa, que é formado por pequenos empresários que querem saber, será que isso é para mim ou isso é uma tecnologia muito cara para uma multinacional? Como é que, ou seja, vocês da oficina podem ajudar empresas que ainda não têm banco de dados ou é importante já ter essa maturidade? Olha, Fernando, a gente sempre diz que se você não tem, comece a construir agora. Sim. Porque, como a Cláudia falou, tem dois pontos importantes, que é a informação explícita, que é aquela informação, e a informação tácita, que é aquilo que eu tenho na minha cabeça, na minha intuição. Okay. E juntar essas duas informações, a tácita e a explícita. Então, o modelo de dados que a gente está falando, o modelo de segmentação, ele é uma implementação daquilo que é o negócio, sabe? Então, eu como negócio, eu sei quem são os clientes que vão me pagar quando eu sou pequenininho, mas se eu estou crescendo, eu preciso ir guardando essas informações. Então, sempre é hora de começar o seu banco de dados, porque todo cliente quer ser bem atendido, seja em qualquer momento da interação. Na hora que ele vai decidir a compra, vai fazer o pagamento, vai precisar da assistência técnica. Se eu sei todas as informações, se eu estou construindo, seja pequenininho, no Excel, no Access, não importa. É sempre o momento da gente começar o banco de dados. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Meninos, o nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês deixassem para o nosso internauta um último conselho, uma última dica e também contatos. Quem quiser conversar com vocês por e-mail, por telefone, o que a gente pode falar como uma mensagem aí de... Eu acho que a mensagem para as empresas é que tudo pode ser comodizado. Né? Comodizado. Tudo pode virar uma commodity. Né? Por quê? Porque se você hoje tem um produto que ele tem um diferencial, amanhã aparece um competidor, às vezes de um lugar que você nem imagina ele aparece. E a intimidade que você tem com o seu cliente, com o seu mercado, é que vai precaver a empresa, né, contra essa comodização, que ele vai estar alinhado com o cliente. Então, quando a gente fala de dados, de informação, a gente falou de modelo, de coisas que não são nem muito inteligíveis, o mais importante é que, com o dado, a empresa passa a ter maior intimidade com o seu cliente e que ela consiga estabelecer relacionamentos de confiança, apoio e lealdade. Porque é péssimo quando alguém liga para uma empresa e parece que nunca se ouviu falar daquele cliente. Né? Porque as empresas, elas têm pessoas diferentes que lidam com aquele cliente. E será que ela consegue passar essa unidade, né, de comunicação sem conhecer cada um dos seus clientes atuais ou os prospects que estão por vir? Muito certo. E se quiserem conversar com vocês? Olha, o nosso site é www.oficinadevalor.com.br. O meu e-mail é pedro@oficinadevalor.com.br. O da Cláudia é claudia@oficinadevalor.com.br. O nosso telefone é em São Paulo, 11, é o DDD 3262-2504. Muito bom, meus amigos mecânicos da informação. Obrigado pelo terem vindo, obrigado aqui por compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigada a você. E a você, internauta, obrigado pela atenção. A gente espera que você tenha gostado do programa. Se tiver dúvidas, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. O nosso programa está acabando, mas a próxima semana, quarta-feira, ao meio-dia, marketing do ideal ao real. Ok? Um bom feriado e uma ótima semana.